Vamos, irmãos, nesse instante, abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Irmãos, este é um dia que despertou tanta ansiedade, não há como fugir da expectativa neste dia de eleição, neste dia em que o próximo presidente da nossa nação é eleito e também governador. E, meus irmãos, percebendo que essa é uma característica nossa, a preocupação, a ansiedade, e que devemos lembrar de que o Senhor reina e de que a nossa esperança e confiança tem que estar no Senhor. Hoje, então, nós vamos interromper a nossa série de Gálatas. Se Deus permitir, retomaremos no próximo domingo. Nós vamos olhar aqui para a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, um texto que eu creio que já preguei aqui algumas vezes, mas como eu disse, eu mesmo tenho voltado a este texto várias vezes, quando eu percebo, meus irmãos, que eu começo a ficar inquieto, quando eu começo parece que me esquecer de quem é que está no controle, em quem deve estar a minha esperança e confiança, eu tenho voltado para a palavra do Senhor e tenho voltado para este texto especificamente, Isaías 40, a partir do verso de número 12 até o final. Eu convido você a olhar para a palavra do Senhor e a receber com fé a palavra do Senhor. Eu lerei, peço que os irmãos acompanhem com bastante atenção e não permita que nenhuma preocupação, nenhuma distração possa atrapalhá-lo de ler e de compreender, ouvir e compreender a palavra do Senhor. Diz-nos assim o profeta: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfo o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Vamos ler juntos o verso 31, meus irmãos, leiamos. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém.
Queridos, quantos estão desesperados? Quantos estão desassossegados? Quantos, diante desta eleição, diante de tantas incertezas, estão amedrontados? Quantos estão ansiosos? Quando, queridos, nós esquecemos de que o fato de que o Senhor reina soberanamente, de que o Senhor tem poder sobre tudo, de que o Senhor dirige a história, de que o Senhor faz tudo conforme o seu poder para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Quando nos esquecemos disso, quando o nosso coração nos faz olhar para situações, quando o nosso coração faz com que temamos mais situações, pessoas, poderes humanos do que a Deus, nós tendemos a ficar ansiosos, temerosos, tendemos a ficar com medo, tendemos a ficar desassossegados, tendemos a ficar até desesperados. Mas, queridos, a palavra do Senhor nos ensina que existe um Deus único e verdadeiro, que reina sobre todas as coisas, dirige todas as coisas, faz todas as coisas de forma sábia, de forma amorosa para a sua glória e para o bem do seu povo. Por isso, meus irmãos, não há motivos para ficarmos ansiosos. Seja quem tenha sido eleito, não há motivos, meus irmãos, para o medo, não há motivos, meus irmãos, para a ansiedade. Porque, de acordo com a palavra do Senhor, nós aprendemos que o Senhor reina sobre todas as coisas. E aqueles que esperam no Senhor são renovados, são abençoados e ficam, de fato, em verdadeira segurança. O profeta Isaías, autor deste livro, e por mais que alguns digam que mais de um Isaías escreveu este livro, existem aí as teorias, né, do Deutero Isaías e outras teorias. Nós cremos, nós que somos tradicionais, nós cremos, meus irmãos conservadores, que somente um Isaías escreveu. E por mais que alguns digam isso não é possível, porque Isaías então escreveu de coisas que aconteceram após a sua vida, nós não temos dificuldade com isso, porque nós cremos na inspiração das Escrituras. Nós cremos, meus irmãos, que o profeta de Deus foi divinamente instruído e ele escreveu aquilo que Deus revelou, e Deus não tinha dificuldade em revelar coisas que ainda aconteceriam. Nós cremos que foi o único Isaías que escreveu esse livro, e ele era de Judá. Isaías teve o seu ministério no período dos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. Foi um período, meus irmãos, pelo menos de 40 anos. Foi entre 740 ao ano 700, 701 antes de Cristo. Isaías escreveu cerca de 700 anos antes da vinda do Messias. É interessante quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 53, e nós vemos ali descrito tudo o que aconteceria ao nosso Senhor e Salvador, a forma como ele seria ferido, a forma como ele seria humilhado, a forma como ele seria morto, ele que levou sobre si os nossos pecados. Por causa do pecado, meus irmãos, a época em que o profeta viveu foi um período muito difícil para o povo de Deus. Por causa do pecado do seu povo, e mais exatamente o pecado da idolatria, o povo sofria. E o povo, no sofrimento, ao invés de buscar ajuda e auxílio no Senhor, tristemente, o povo passou a buscar ajuda no poder humano. E uma tendência que nós vemos hoje, principalmente nesses dias aí que antecederam as eleições de hoje, admirando e temendo as forças das nações e as forças humanas. E é por isso, meus irmãos, que esta passagem ela é tão oportuna para nós hoje. O livro de Isaías, os nossos irmãos César e Catherine estudaram no Palavra da Vida, devem ter tido aula com o Carlos Oswaldo, né? E no seu comentário, já falecido Carlos Oswaldo, ele escreve o seguinte, que o livro de Isaías enfatiza a singularidade de Javé, de Javé, do Senhor, como fonte de esperança e segurança para a nação de Israel. Sim, meus irmãos, este livro, ele vai enfatizar a singularidade do Senhor como fonte de esperança e segurança para o seu povo. E, queridos, enfatiza para nós também a singularidade do Senhor como nossa fonte de esperança e confiança. É por isso que nós iniciamos este culto entoando o hino dizendo: Cristo, esperança nossa. Meus irmãos, Deus é fonte de esperança, e Deus é fonte de segurança para o seu povo. Não se esqueça disso. Não é um homem, não é um presidente, não é um partido.
que pode ser fonte de esperança, de segurança para nós. Somente em Deus nós podemos ter a fonte de esperança e verdadeira segurança para nós. Por que é que então devemos esperar no Senhor, confiar nele? Eu quero destacar aqui alguns motivos que nós podemos extrair deste texto que acabamos de ler. O primeiro deles, meus irmãos, devemos e podemos esperar no Senhor e confiar somente nele, independente de quem será o próximo presidente, de quem foi eleito. Sabe por quê? Somente no Senhor, porque ele é o Criador autossuficiente, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Nos primeiros versículos, 12 a 14, nós lemos sobre o fato de que ele é o Criador autossuficiente. Vejam comigo, o profeta começa perguntando, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Irmãos, a criação é imensa, mas o Criador é muito maior. A criação é imensa. Tente pensar na quantidade de água deste planeta. Muita coisa. Nós não estamos falando de milhões de litros, eu não sei, aqui o profeta faz uma comparação, nós sabemos que é figura de linguagem porque Deus não tem mão física. Cristo tem mão, Cristo habita num corpo, mas aqui o profeta está falando da mão de Deus de um sentido figurado, para nós termos ideia. Ele pergunta, quem na concha de sua mão mediu as águas? Quem na concha da sua mão mediu as águas? Quanto caberia de água na palma da sua mão? Não, 1 litro não cabe, vai derramar, apenas alguns mililitros. A quantidade de água do nosso planeta, não estamos falando de milhões de litros, não estamos falando de bilhões de litros, não estamos falando de trilhões de litros, de quatrilhões de litros, de quintilhões de litros. A quantidade de água do nosso planeta, estima-se os estudiosos, está na ordem de sextilhões. Mais precisamente 1,26 sextilhões de litros de água. Isso é você colocar 1,26 e colocar 3 zeros na frente, 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 mais 3 zeros na frente. Essa é a quantidade de água do nosso planeta. 1,26 sextilhões de litros de água. Para efeito de comparação, aqui o profeta diz, quem na concha de sua mão mediu as águas? Deus tem poder para isso. Deus é muito maior do que toda a quantidade de água de todo o planeta. Ele diz, quem na concha, quem tomou a medida dos céus a palmos? Ah, meus irmãos, tomou a medida dos céus a palmos. Olha a figura de linguagem para efeito de comparação que o profeta usa aqui. Mediu os céus a palmos. Qual é o tamanho dos céus? Qual é, meus irmãos, o tamanho do universo? Cientistas acreditam, teorias, que o diâmetro do universo observável é 93 bilhões de anos-luz. Isso, meus irmãos, é aproximadamente outra possibilidade, aproximadamente isso, 93 bilhões de anos-luz. Mas há uma outra possibilidade, a NASA, em seus estudos, tem dito que se o universo é plano, se for assim mesmo, segundo a NASA, eles estão dizendo que o universo não tem fim, e por isso não pode ser medido. Aquilo que para a NASA não pode ser medido, o profeta diz que Deus tem poder para tomar a medida a palmos, usando seus palmos. Mais uma vez dizendo, é figura de linguagem, para entendermos, para pensarmos no tamanho, na grandeza, no poder de Deus. Quantos palmos dá, meus irmãos? É uma figura de linguagem. Deus, ele é grandioso. Quem recolheu na terça parte, vejam aqui, ele diz, ainda na continuação do versículo 12, quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra, e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão. Essa balança de precisão é aquela balança que os ourives usam. Não é balança que a gente vê no açougue, na feira, que para pesar questão de quilos, ou aquela balança que nós vemos lá na farmácia, alguns têm medo de passar perto, né? Não é esse tipo de balança, não é balança de precisão. Hoje em dia se usa balança eletrônica que é capaz de medir ali, não quilos, mas na ordem de micro, de nano. Estamos falando coisas muito pequenas. Queridos, Deus, essa balança aqui, Deus é tão grande que se Ele fosse medir a terra, pela sua grandeza, Ele usaria esse tipo de balança, uma balança de precisão.
Então ele compara o tamanho dele, ao poder dele, ele é incomparável, porque ele é o criador de um universo e de um mundo imenso. Deus, meus irmãos, é incomparável, ele é incomparável por causa do seu conhecimento. Vejam o que diz aqui o profeta no verso de número 13, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou? Acaso, meus irmãos, precisou Deus de alguém para ensiná-lo? Nós falávamos pela manhã do Salmo 93 e do Salmo 90. O Salmo 93 começa dizendo que Deus reina, reina o Senhor, e que Ele reina desde sempre. No Salmo 90, Moisés começa a sua oração dizendo que de geração em geração Ele é Deus, Ele nos tem sustentado. O Senhor, meus irmãos, nos tem sustentado, e o seu reino, Ele é Deus, e de geração em geração Ele reina. Deus não precisou de ninguém. É interessante que quando Jó vai questionar a Deus, Deus aparece para Jó no meio de um redemoinho e pergunta assim para ele, quem é você para discutir comigo? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você quer discutir comigo, Jó? Então me diga, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Quem é você para discutir comigo? Quando eu criei todas as coisas, eu não precisei de você nem de ninguém. Eu não precisei do conselho de ninguém. Por vezes eu tenho me lembrado dessas palavras de Deus para Jó. Quando eu começo a tentar questionar algumas coisas, eu fico imaginando Deus perguntando para mim, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Você quer discutir comigo? Eu precisei do seu conselho para criar todas as coisas. E eu, meus irmãos, eu vou me encolhendo na minha insignificância. Eu digo, perdão, Senhor, eu não sou ninguém diante da tua glória, do teu poder. Meus irmãos, Deus não precisou do conselho de ninguém para criar todas as coisas. Queridos, nós servimos um Deus todo-poderoso, incomparável, um Deus perfeitamente sábio. Nós precisamos de conselhos, nós por vezes somos repreendidos porque falhamos. Deus não precisa do conselho de ninguém, Ele é perfeitamente, completamente, eternamente sábio. É isso que nós podemos ver aqui no verso 14, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? A resposta, meus irmãos, é ninguém. Deus não tem conselheiros, Deus não precisa de informações, de dados, pois Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o passado, Ele conhece o presente, Ele conhece o futuro. Deus criou o tempo, Deus está acima do tempo, fora do tempo, Ele pode todas as coisas e Ele conhece todas as coisas. Davi compreendeu isso. Ao escrever o Salmo 139, Davi passa a meditar no conhecimento de Deus, Davi passa a meditar na grandeza de Deus, no fato de Deus ser onipresente, no fato de Deus ser onisciente. Davi fica maravilhado, ele diz, tais coisas são maravilhosas demais para mim, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, não posso atingir. Queridos irmãos, Ele é o Deus incomparável por causa do seu poder, da sua grandeza, por causa do seu conhecimento. Mas também nós vemos aqui, queridos, que Ele é o Deus incomparável porque Ele é o Todo-Poderoso. Vejam comigo nos versos 15 a 17, eu lerei os versículos 15 e 17, peço que os irmãos leiam o versículo 16. Eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó fino na balança, as ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Irmãos, o grande temor de Judá, do povo de Deus naqueles dias, que eram as nações, não se comparavam a Deus. O profeta sabia que o povo de Deus estava temendo nações. Quando eles pensavam em algo poderoso, eles pensavam em algumas nações. Israel, queridos, estava no centro das grandes nações no mundo da época. Se nós pudéssemos visualizar aqui num mapa, nós poderíamos verificar que Israel estava num ponto, o povo de Deus estava num ponto ao sul, estava justamente o Egito, no norte da África, o Egito. O Egito, meus irmãos, o antigo senhor onde o povo de Deus havia sido escravo. Eles tinham o Egito no sul. Ao norte, um pouco mais para o oriente, estava a Síria, a grande Assíria. E também, meus irmãos, ao norte, a Babilônia. E Judá, então, temia as nações. Agora, sabe o que Deus diz através do profeta? Parem de temer as nações, pois elas não são nada diante de Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, ele dizendo no verso 15, eis que as nações são consideradas por ele.
As nações que o povo achava que era alguma coisa, diante de Deus é como um pingo que cai de um balde. Queridos irmãos, o que é um pingo que cai de um balde? Que diferença faz um pingo que cai de um balde? Diferença nenhuma, mas talvez alguns achem, não, há alguma diferença. Ele diz, não, é menos do que isso. É como um grão de pó na balança. Eu pergunto para os irmãos, o que é um grão de pó na balança? Não é nada. Não é menos do que isso, diz o profeta. É como um pó fino que se levanta, aquele pozinho que está no móvel e você assopra e aquele pó vai embora. Diante de Deus, meus irmãos, aquilo que o seu povo considerava como algo muito grande, como algo que deveria ser temido, diante de Deus não era nada. Ele diz no verso 16, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Agora vejam comigo o verso 17. Está dizendo assim, olha, vocês temem as nações, então junta tudo, pode juntar tudo. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. O que vocês estão temendo pode juntar tudo. É como coisa que não é nada. Não, meus irmãos, diz ele é menos ainda. Ele as considera menos do que nada. Não, meus irmãos, é menos ainda. É como um vácuo, é como um vazio. Diante de Deus, aquilo que o povo temia, aquilo que o povo considerava como muito poderoso, diante de Deus era como nada, menos do que nada, é como um vazio. Deus está dizendo, parem de temer as nações, pois não são nada diante de Deus. Deus está dizendo para nós hoje, o que é que você tem temido? O que é que tem causado temor em você? O que é que tem levado você a ter medo? Eu quero dizer para você, eu não sei o que você tem temido, mas se não é o Senhor, o que você teme diante do Senhor é menos do que nada. Devemos, meus irmãos, esperar no Senhor. Devemos confiar nele, pois ele é o Criador autossuficiente. Ele tem todo o conhecimento. Ele é o Todo-Poderoso. Em quem você tem confiado? Você anda ansioso pelo futuro da nação? Sim, nós devemos nos preocupar e orar. Nós já votamos, e eu espero que você tenha votado com consciência, e eu espero que você não tenha votado de forma irresponsável, porque o fato de Deus ser soberano, como eu falava pela manhã, não significa, o fato de Deus governar sobre tudo, não significa que possamos agir de qualquer jeito, porque Deus escolheu, e só Ele sabe o porquê isso, Ele escolheu em sua soberania usar as nossas ações. Ele escolheu dentro da sua soberania usar a minha e a sua vida. Por isso nós somos responsáveis pelos nossos atos. Por isso que eu espero que você tenha votado com consciência, com fé, com responsabilidade. Mas nós não devemos colocar, queridos, a nossa esperança, a nossa expectativa em governos, em homens, em situações. Devemos confiar no Senhor, que é o Deus Criador, autossuficiente, o Todo-Poderoso. Mas em segundo lugar, queridos irmãos, devemos depositar toda a nossa confiança no Senhor, esperar no Senhor, pois Ele é o único e verdadeiro Deus. Versos 18 a 20, nós aprendemos sobre isso. Eu lerei o verso 18, os irmãos leiam o verso 19 e o 20, nós leremos juntos. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Todos. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Irmãos, Israel, Reino do Norte, capital da Samaria, havia sido tomado pela Síria no ano 722 a.C., e Judá, tempos depois, em 586, seria capturado pela Babilônia. Alguns estudiosos creem que este capítulo foi escrito, esse livro foi escrito, antes até do povo ser levado cativo para a Babilônia, já preparando o povo para o cativeiro. Estava surgindo depois do cativeiro um outro império, o Império Persa, né? E o que todos esses impérios tinham em comum? O Império Assírio, Babilônico ou Persa, todos tinham em comum uma coisa: eles serviam ídolos. E o povo de Deus, meus irmãos, por vezes era influenciado pelos demais povos. O povo de Deus que adentrou em Canaã, a terra prometida, através de Josué, acabou, ao invés de influenciar os demais povos, sendo influenciado. E acabou, ao invés de colocar toda a confiança no único e verdadeiro Deus,
Eles começaram a confiar em falsos deuses, começaram a servir falsos deuses. E o que Deus está dizendo através do profeta é o seguinte: isso são ídolos, são coisas, não fazem diferença alguma. Ele diz no versículo 18, com quem comparareis a Deus? E ele fala sobre um artífice que funde imagem, alguém que pega ali uma imagem, que cobre de prata, que vai ornamentar aquela imagem, e o que diferença faz essa imagem? Nenhuma. Você pode preparar algo, preparar uma imagem, decorar aquilo, mas aquela imagem não poderá fazer diferença alguma para você. E, tristemente, o povo de Deus, que servia o único, poderoso, verdadeiro Deus, por vezes estava deixando de servir ao Senhor, estava confiando em falsos deuses, em ídolos. E então, a palavra de Deus, nós lemos aqui que o sacerdote fazia esse tipo de imagem. E, meus irmãos, o que eles tinham em comum? A idolatria, esses povos. E por vezes, como nós falávamos também ontem aqui no culto de gratidão pelos bebês, por vezes, meus irmãos, nós erigimos ídolos em nosso coração. E nós passamos a confiar mais em coisas, em pessoas ou em nós mesmos do que no Deus Todo-Poderoso. A minha pergunta para você é: você tem erigido ídolos no seu coração? A quem você tem servido? A quem mais você teme? Você teme a Deus acima de tudo? Por que você vive? Para quem você vive? A quem você adora? Por que é que você vive? Por que você faz o que você faz? Para você mesmo? Para sua família? Por coisas, por pessoas? Ou você vive para Deus? Não terás outros deuses diante de mim. Nós lemos lá em Êxodo 20. Então, meus irmãos, Ele é o único e verdadeiro Deus. É o que diz a palavra. Vejam, a partir do versículo de número 21, ele diz: acaso não sabeis, porventura não ouvis, não tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para o fundamento da terra? Ele é o único, meus irmãos, verdadeiro Deus, o Deus soberano. Nós cantamos ainda há pouco: tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Vejam o que ele diz a partir do verso 22, Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Olha, meus irmãos, que figura de linguagem, mostrando que Deus é soberano sobre todas as coisas. Vejam o que ele diz no verso 23, é Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Parem de temer príncipes, governadores, reis, juízes. Deus humilha quem quer, exalta quem quer. Deus é quem levanta ou quem rebaixa. Deus está no controle de tudo. Vejam o que ele diz no verso de número 24. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Os leva como palha. E aí então vem a pergunta do verso 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. A quem, meus irmãos, nós podemos comparar com o Senhor? Nada, nem ninguém. Ele é incomparável em sua soberania. Há um cântico que nós costumamos cantar: Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua majestade, és incomparável em sua formosura. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há nos céus, não há na terra, não há no mar. Deus como Senhor. Meus irmãos, por que é que nós devemos lançar toda a nossa confiança, depositar toda a nossa confiança em Deus, e não em pessoas, e não em situações? Porque meus irmãos, que podemos viver sem ansiedade, seguros no Senhor, porque Ele é o Deus soberano, porque Ele é o único e verdadeiro, porque Ele é o Deus incomparável. E queridos, também, o profeta convida o povo para observar o mundo em seu tamanho, e a lógica é levar o povo a verificar quão insignificante diante do mundo, e que Deus torna o mundo insignificante diante de Deus. É o que nós vemos aqui nesses versículos até o verso de número 25, e vejam o que ele diz no verso de número 26, levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem ao faltar. Já pensaram sobre isso? Já olharam para o céu numa noite estrelada? Deus tem controle sobre todas as estrelas. Alguns estudiosos creem que aqui o profeta esteja se referindo a anjos, não sabemos, mas é muito provável que sejam estrelas mesmos,
e o fato é que Deus controla todo o cosmos, o fato é que Deus controla todo o universo. E meus irmãos, em último lugar, para encerrarmos, nós podemos confiar e devemos confiar em Deus, não em homens, não em partidos, não em situações. Porque além dele ser o Deus criador, autossuficiente, todo-poderoso, além dele ser o Deus soberano, além dele ser o Deus incomparável, ele é a provisão divina de força inesgotável e fonte de conforto. Ele é a provisão divina de força inesgotável e fonte de conforto. Observem comigo a partir do verso 27. Depois do profeta dizer tudo isso, ele pergunta: por que vocês dizem? Por que dizeis? Por que, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel? Está dizendo, por que vocês, povo de Deus, dizem o seguinte: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? O profeta está perguntando por que o povo de Deus pergunta, diz assim: Deus não se importa conosco, Deus se esqueceu de nós. Por que é que vocês estão dizendo isso, sendo que nós servimos o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Incomparável, o Soberano, o Inigualável? Por que é que vocês estão questionando, como se Deus tivesse se esquecido de vocês? E então o profeta continua: não sabes, vocês não ouviram, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Ele nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus, através do profeta, está dizendo para o seu povo, está dizendo para nós hoje: lembrem-se, nós servimos um Deus que não é como nós, Ele é um ser totalmente outro, Ele não é como presidentes, Ele não é como reis, Ele não é como autoridades humanas, não, o Criador, Ele não se cansa, Ele é eterno, Ele é incomparável, Ele é todo-poderoso. Vejam o que Ele diz a partir do versículo de número 29, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus, meus irmãos, o Todo-Poderoso, é aquele que é fonte inesgotável de força. Ele faz forte ao cansado. E como disse alguém, ele desafia a matemática, porque ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus tem poder para multiplicar do zero. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E então ele diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Irmãos, até mesmo os jovens, aqueles que têm mais vigor, aqueles que têm mais saúde, aqueles que têm um melhor condicionamento físico, mesmo atletas, chegam à exaustão depois de tanto se exercitarem, correrem, mesmo jovens e atletas. Mas vejam o que ele diz no verso 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quem? Os que esperam no Senhor. A pergunta que fica também para você é: em quem você tem esperado? Em quem você tem depositado a sua esperança, a sua confiança? Você tem esperado, você está colocando a sua expectativa num novo governo, num novo presidente? A sua esperança está em homens? A sua esperança está em poderes humanos? Ou o seu coração está no Senhor? Ou você tem esperado com confiança no Senhor? Ou você tem colocado toda a sua segurança no Senhor? Em quem você tem buscado forças? Nas situações, em você mesmo? Há muitos que têm dito: busque força em você mesmo. Não, mas a palavra diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você precisa de renovação de força, você precisa de esperança, então você precisa do Senhor.